Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que quase ninguém realmente encara de frente. Você sabe como terminaram a vida os homens que caminharam lado a lado com Jesus? Eu não estou perguntando sobre os milagres, sobre as parábolas ou sobre os momentos que ouvimos tantas vezes desde crianças. Eu estou falando do final. O final real. A parte da história que quase nunca é contada porque mexe com a gente, porque provoca, porque revela o preço verdadeiro de seguir alguém até as últimas consequências. Quando você descobre o que realmente aconteceu com os 12 apóstolos, é impossível continuar vendo o Evangelho com os mesmos olhos. E existe algo profundamente estranho e até perturbador nisso. Esses homens que viram Jesus de perto, que tocaram, que ouviram a voz dele, que compartilharam a mesa com ele, não tiveram um fim calmo, protegido ou confortável. Eles não morreram em idade avançada, repousando em paz. Pelo contrário, muitos deles enfrentaram perseguições impensáveis, torturas tão cruéis que até estudiosos modernos ficam surpresos ao revisitar esses relatos. E isso não é invenção nem exagero. É história preservada em documentos antigos estudados por pesquisadores como Eusébio de Cesareia, Irineu e outros nomes respeitados da igreja primitiva. E talvez você sinta algo agora, um misto de curiosidade, espanto, desconforto ou até um leve arrepio. Isso é normal. Porque você provavelmente já percebeu que existe muito mais nessa história do que aquilo que costuma ser contado nas pregações do dia a dia. E hoje, finalmente, você vai descobrir essas partes escondidas. Essas partes que mostram quem esses homens realmente foram, a fé que eles tiveram, o preço que aceitaram pagar e o tipo de coragem que nós raramente vemos na vida moderna. A jornada de hoje não é apenas informativa, é transformadora. É o tipo de narrativa que faz a gente pausar por alguns segundos e pensar: eu realmente nunca soube disso. Porque conhecer o fim dos apóstolos não é apenas saciar curiosidade, é entender o coração do Evangelho na vida real. O sacrifício, a renúncia, o amor e a convicção que ultrapassam os limites da lógica e do conforto. E quando chegarmos ao último apóstolo, você vai entender por que tantas pessoas ao longo da história disseram que ninguém morreria por algo que fosse mentira. Eles morreram porque viram algo que marcou suas almas para sempre. Agora que você está comigo, vamos voltar um pouco no tempo para organizar essa jornada. Depois da ressurreição, Jesus deu aos apóstolos a missão mais ousada que já existiu: anunciar o Evangelho até os confins da terra. Cada um deles seguiu caminhos diferentes, enfrentando culturas desconhecidas, longas viagens, perseguições políticas e religiosas, e até conflitos espirituais que marcaram a história do cristianismo. Eles foram para regiões como Roma, Índia, Etiópia, Turquia, Grécia e até áreas próximas da atual Rússia. Cada estrada, cada cidade e cada final desses homens contam algo que ainda ecoa nos dias de hoje. Antes de começarmos, é importante você saber algo. Existem relatos diferentes sobre o fim de alguns apóstolos, e aqui nós vamos trabalhar com as versões mais aceitas, historicamente estudadas e documentadas. Quando houver divergências, eu vou te explicar. Assim você entende não apenas o que aconteceu, mas por que essa história faz sentido para pesquisadores e cristãos ao longo dos séculos. E para começar, nada mais justo do que falarmos dele, o apóstolo que aparece em primeiro lugar em todas as listas. O homem impulsivo, sincero, cheio de falhas e ao mesmo tempo cheio de coragem. O pescador que se tornou líder. O discípulo que negou Jesus 3 vezes e depois se tornou uma das colunas da fé cristã. Nós começamos agora com Pedro. Pedro, cujo nome original era Simão, era conhecido por seu temperamento forte, sua intensidade e seu coração entregue. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e um dos que mais viveram momentos marcantes ao lado dele. Caminhou sobre as águas, viu a transfiguração, foi corrigido mais de uma vez por sua impulsividade. Mas também foi a pessoa que declarou:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois da ascensão, Pedro se tornou líder da igreja em Jerusalém, guiando o início do movimento cristão em meio a perseguições severas. Com o tempo, ele se deslocou para outras regiões, pregando, ensinando, fortalecendo irmãos e enfrentando prisões. Documentos históricos mostram que Pedro foi preso várias vezes, mas continuou firme até o fim. Segundo registros preservados por Orígenes e Eusébio, Pedro foi condenado em Roma durante a perseguição do imperador Nero. E aqui acontece algo que até hoje mexe com as pessoas. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque dizia não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Esse ato foi visto por estudiosos como um dos maiores testemunhos de humildade e entrega já registrados. E a lição que Pedro deixa é tão profunda que atravessa séculos. Ele mostra que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de permanecer fiel, mesmo quando isso custa tudo, até a própria vida. Sua história nos lembra que Deus usa pessoas falhas para fazer coisas extraordinárias, quando o coração está disposto a seguir até o fim. Depois de conhecermos o fim de Pedro, nós seguimos para o próximo nome da lista, um homem cuja fé era tão firme que até os inimigos reconheciam sua força espiritual. Estamos falando de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Tiago esteve presente em momentos que quase ninguém presenciou, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Ele viu a glória e viu a dor. E isso moldou profundamente sua vida. Após a ascensão de Jesus, Tiago permaneceu por um tempo em Jerusalém, ajudando no crescimento inicial da igreja. Mas com o avanço da perseguição contra os cristãos, sua influência começou a incomodar as autoridades judaicas e romanas. O livro de Atos capítulo 12 registra o momento exato em que sua história terrena chega ao fim. Tiago foi executado por ordem do rei Herodes Agripa, que buscava agradar setores mais hostis ao cristianismo. Ele foi morto pela espada, tornando-se o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Esse registro é altamente confiável e aceito por estudiosos cristãos e seculares. A lição de Tiago é clara e forte. Ele nos mostra que proximidade com Cristo não evita sofrimento, mas fortalece o coração para enfrentá-lo. Sua coragem inicial abriu caminho para que toda a igreja entendesse o preço da fé logo nos primeiros anos. Agora, seguimos para João, irmão de Tiago. Aqui a história muda de tom, porque João teve um final diferente dos outros apóstolos. Conhecido como discípulo amado, João tinha um coração sensível e profundo. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o livro do Apocalipse, textos que moldaram não apenas o cristianismo, mas também a literatura e a filosofia ocidental. Depois da ascensão, João liderou comunidades cristãs na região da Ásia Menor, especialmente em Éfeso. A tradição preservada por Eusébio afirma que em um período de perseguição, João foi levado a Roma, onde tentaram matá-lo, jogando-o em um caldeirão de óleo fervente. Mas para surpresa de todos, ele sobreviveu. Considerado impossível escapar de tal execução, estudiosos e historiadores cristãos registram esse acontecimento como um dos milagres mais fortes da vida apostólica. Por causa disso, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse. Ele morreu já idoso, sendo o único apóstolo que não morreu de forma violenta. A lição de João é poderosa. Ele nos lembra que nem todas as batalhas são vencidas pela força. Algumas são vencidas pela permanência. João viveu mais do que todos, e sua longa vida se tornou uma prova viva de que Deus sustenta quem ele escolhe, independentemente das circunstâncias. Agora, seguimos com André, irmão de Pedro. André foi o primeiro discípulo chamado por Jesus e é conhecido por sempre trazer pessoas até Cristo. Ele levou Pedro, levou o menino dos pães e peixes, levou muitos outros. Seu ministério após a ascensão o levou para regiões como a Grécia e áreas próximas do Mar Negro.
Ele pregou para povos difíceis, enfrentou culturas hostis e continuou firme até o final. A tradição mais aceita diz que André foi crucificado em uma cruz em formato de X na cidade de Patras, na Grécia. Diferente de Pedro, ele não foi apenas crucificado, mas amarrado para prolongar seu sofrimento e impedir que morresse rápido. Relatos dizem que mesmo preso na cruz, ele continuou pregando para todos que passavam por ali. Uma fé desse tipo sempre impressionou estudiosos, porque é considerada um dos maiores sinais de convicção, que existe o tipo de convicção que permanece mesmo em meio à dor extrema. A lição de André é simples e profunda. Ele mostra que um coração que vive para apontar para Cristo impacta gerações, mesmo sem realizar grandes feitos. André não foi um pregador tão famoso quanto Pedro, nem tão influente quanto Paulo, mas seu testemunho permanece até hoje por causa de sua constância. E agora chegamos a Filipe, um apóstolo que aparece menos nas narrativas, mas que tem um papel importantíssimo no avanço do Evangelho. Filipe era direto, prático, observador e sempre fazia perguntas. Ele foi a pessoa que disse a Jesus: "Mostre-nos o Pai e isso nos basta." Ele também esteve presente quando Jesus alimentou a multidão e sempre demonstrou disposição em aprender e ensinar. Após a ascensão, documentos históricos como os escritos de Polícrates de Éfeso afirmam que Filipe evangelizou regiões da Frígia, especialmente a cidade de Herápolis, onde enfrentou intensa oposição religiosa. A tradição mais aceita conta que ele foi morto enforcado ou crucificado, dependendo da versão, mas as duas convergem em um ponto: ele morreu como mártir, por causa da fé. Sua morte foi vista como consequência direta do impacto que suas pregações estavam causando naquela região. A lição de Filipe é valiosa, porque nos lembra que até aqueles que parecem mais reservados ou discretos podem ser usados de forma extraordinária por Deus. Ele não era o mais impulsivo nem o mais famoso, mas viveu cada dia com sinceridade total. Depois de conhecermos Pedro, Tiago, João, André e Filipe, seguimos agora para um dos apóstolos mais misteriosos. Ele aparece pouco nas Escrituras, mas sua história após a ascensão de Jesus impressiona profundamente pesquisadores e estudiosos. Estamos falando de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, aquele mesmo homem que ouviu de Jesus: "Tu és um israelita verdadeiro em quem não há falsidade." Uma frase capaz de marcar para sempre qualquer pessoa. Essa identidade sincera e pura moldou toda a sua jornada. Depois, na ascensão, Bartolomeu percorreu regiões como Índia, Armênia, Pérsia e partes da Arábia. Documentos antigos como os registros de Eusébio e textos armênios preservados apontam que Bartolomeu foi responsável por deixar uma cópia do Evangelho de Mateus traduzida para uma língua local, algo extremamente raro naquela época. Esse simples fato já mostra sua dedicação em levar o Evangelho a povos distantes, mesmo sem qualquer conforto. A tradição mais aceita sobre sua morte é uma das mais fortes emocionalmente. Ela afirma que Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado por causa de sua fé. Seu martírio foi tão marcante que até hoje ele é reconhecido como símbolo de entrega absoluta. A lição de Bartolomeu é uma das mais profundas de todo o Novo Testamento. Ele nos lembra que sinceridade com Deus produz coragem real, e que uma fé verdadeira não produz seguidores covardes, mas homens e mulheres que não negam o que viveram, mesmo quando isso custa a própria carne. A história dele sempre mexe porque revela um nível de convicção quase impossível de compreender na lógica humana. Agora, seguimos para Tomé, o apóstolo conhecido por sua dúvida, mas que muitas pessoas não percebem o quanto sua jornada espiritual é profunda. Tomé não era incrédulo, ele era intenso. Ele queria ver, queria tocar, queria ter certeza. E quando finalmente viu Jesus ressurreto, sua reação não foi apenas surpresa. Ele declarou: "Meu Senhor e meu Deus", uma das confissões mais fortes de todo o Novo Testamento. Esse momento transformou totalmente sua vida e seu destino. Após a ascensão, Tomé viajou mais longe do que qualquer outro apóstolo.
Relatos confiáveis, preservados por tradições antigas e confirmados por arqueólogos, indicam que Tomé chegou à Índia por volta do ano 52, onde estabeleceu igrejas e pregou o evangelho entre povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. A tradição mais aceita conta que Tomé foi morto por lanças enquanto orava aos pés de uma árvore. Ele morreu ferido por soldados locais que rejeitaram sua pregação. Até hoje existem comunidades cristãs na Índia conhecidas como cristãos de São Tomé, que afirmam descender diretamente do seu ministério. A lição de Tomé é poderosa, porque mostra que Deus transforma até nossas dúvidas em lição. Ele não é o apóstolo que duvidou. Ele é o apóstolo que foi até o fim do mundo por causa do que viu com seus próprios olhos. Um homem que morreu orando. Não existe imagem mais forte do que essa. Agora seguimos para Mateus. O coletor de impostos desprezado que se tornou escritor de um dos evangelhos mais importantes da Bíblia. Mateus conhecia o peso da rejeição. Ele sabia o que era ser visto como traidor pelo próprio povo. E talvez por isso tenha sido tão sensível aos detalhes que escreveu sobre Jesus. Seu evangelho é o que mais cita profecias. É o mais organizado, é o mais didático. Ele era um homem preparado intelectualmente e espiritualmente para registrar a vida do Messias com precisão. Após a ascensão, Mateus pregou em regiões como Etiópia, Síria, Macedônia e partes da Pérsia. Há diferentes relatos sobre sua morte, mas a versão mais aceita é que ele foi morto à espada enquanto celebrava o culto com novos convertidos. Mateus morreu servindo exatamente da mesma forma que viveu, acompanhando pessoas rejeitadas, levando esperança a quem ninguém queria tocar. A lição de Mateus é uma das mais humanas. Ele mostra que ninguém está longe demais para ser transformado por Jesus. Ele era desprezado, mas foi chamado. Ele era odiado, mas foi escolhido. E sua história final nos lembra que Deus não olha para o passado de alguém, mas para o que ele pode fazer através dessa pessoa. Agora, nós entramos na parte menos conhecida do grupo. Aqueles apóstolos que aparecem pouco no texto bíblico, mas que tiveram destinos impressionantes. O primeiro deles é Tiago, filho de Alfeu, também chamado por alguns estudiosos de Tiago o Menor. Existe pouca informação direta nas escrituras sobre sua personalidade, mas a tradição cristã, preservada por historiadores como Egésipo, por volta do século II, afirma que Tiago era conhecido por sua vida de oração, ao ponto de seus joelhos serem comparados aos de um camelo pela quantidade de tempo que passava prostrado diante de Deus. Sua morte também é registrada por Egésipo e preservada por Eusébio. Tiago foi levado ao topo do templo e empurrado para morrer. Mas quando perceberam que ele ainda respirava, decidiram apedrejá-lo e finalmente o golpe final foi dado por um homem que usou uma espécie de bastão de lavadeira, instrumento comum na época. Ele morreu orando por seus inimigos. A lição de Tiago, filho de Alfeu, é clara. Ele mostra que profundidade espiritual não precisa de destaque público. Ele não aparece muito nos textos, mas aparece na memória do céu. Sua vida foi silenciosa, mas seu final grita fé. E agora chegamos a Tadeu, também chamado de Judas Tadeu ou Lebeu. Ele é mencionado poucas vezes no Novo Testamento, mas sua influência no início da igreja foi significativa. A tradição registra que Tadeu pregou em regiões como Edessa, Síria e Armênia. Há relatos antigos que contam que Tadeu e Bartolomeu chegaram a evangelizar juntos em algumas áreas. Seu martírio, na maior parte das tradições, diz que ele foi morto a pauladas ou com golpes de machado devido às hostilidades políticas e religiosas da região. A lição de Tadeu é simples. Nem todos serão lembrados pelos livros, mas todos podem ser lembrados por Deus. Ele viveu e morreu, cumprindo exatamente a missão que lhe foi dada, mesmo sem reconhecimento dos homens. Agora nós chegamos a uma das figuras mais enigmáticas e menos compreendidas entre os apóstolos, Simão o Zelote. Ele aparece poucas vezes no texto bíblico,
mas apenas seu título já diz muito. Os zelotes eram conhecidos por seu fervor político e religioso, muitas vezes representando um grupo radical que buscava libertar Israel do domínio romano. Simão era um homem intenso, determinado e disposto a arriscar a própria vida por aquilo em que acreditava. E o mais impressionante é que Jesus escolheu justamente alguém com esse perfil para caminhar ao lado dele. Isso mostra como Cristo não escolhia pessoas prontas, mas pessoas que seriam transformadas pelo relacionamento com ele. Depois da ascensão, Simão viajou por diversas regiões levando o evangelho, passando por lugares como Egito, África do Norte e depois alcançando partes da Pérsia. Relatos preservados pela tradição cristã afirmam que Simão foi morto de maneira brutal por se recusar a negar sua fé. As duas versões mais aceitas dizem que ele foi cerrado ao meio ou crucificado. As duas convergem em um ponto. Ele morreu como mártir, demonstrando que a mesma intensidade que tinha antes de Cristo foi redirecionada para a missão de anunciar a verdade que havia transformado sua vida. A lição de Simão é muito forte. Ele mostra que Deus pode pegar o fogo que antes destruía e transformá-lo em fogo que ilumina. Simão não apagou sua intensidade, ele apenas a colocou no lugar certo. E seu fim mostra que uma vida inteira pode ser remodelada quando alguém decide seguir Jesus de verdade. E agora chegamos ao ponto mais delicado de toda a jornada. O nome que carrega peso emocional, espiritual e histórico. Judas Iscariotes. É impossível falar sobre os apóstolos sem mencionar aquele que entregou Jesus. Mas para entender seu fim, é necessário olhar com maturidade e sensibilidade, sem sensacionalismo e sem julgamentos vazios. Judas foi escolhido, caminhou com Jesus, viu milagres, ouvia as mesmas palavras que os outros ouviam. Teve todas as oportunidades, mas escolheu um caminho diferente, movido por ganância, frustração e talvez uma expectativa equivocada sobre quem Jesus deveria ser. O Evangelho de Mateus registra que depois de perceber o peso de sua traição, Judas foi tomado pelo desespero. Ele tentou devolver o dinheiro, confessou ao sinédrio que havia traído sangue inocente, mas não encontrou arrependimento verdadeiro nem esperança em Deus. O texto bíblico diz que Judas tirou a própria vida. Atos capítulo 1 complementa o relato mostrando que sua morte teve consequências trágicas em seu corpo. Ao longo da história, estudiosos explicam que as diferenças entre os dois relatos se complementam e descrevem duas etapas do mesmo acontecimento, algo comum na literatura antiga. A lição de Judas é talvez a mais séria de todas. Ele nos lembra que caminhar perto de Jesus não é o mesmo que caminhar com Jesus. Ele viu a luz, mas não deixou a luz alcançá-lo por dentro. Judas simboliza o peso de uma escolha e o perigo de tentar manipular Deus de acordo com nossas próprias expectativas. Seu final trágico ecoa como um alerta para todo ser humano. A proximidade externa não substitui transformação interna. Ele nos mostra que não adianta estar perto do Messias se o coração não está perto também. Agora que passamos pelos 12 apóstolos, existe algo profundo que precisamos entender. Quando observamos a vida e principalmente o fim de cada um desses homens, percebemos um padrão impressionante. Todos viveram uma fé que ultrapassava a teoria. Eles não seguiam uma ideia bonita. Eles não seguiam um conceito religioso. Eles seguiam alguém que tinham visto vivo, morto e vivo novamente. E isso mudou absolutamente tudo. Essa convicção é tão forte que até estudiosos não cristãos reconhecem que dificilmente alguém morreria voluntariamente por algo que fosse falso ou inventado. Suas mortes, longe de serem apenas tragédias isoladas, se tornam testemunhos históricos da autenticidade de sua fé. E existe algo ainda mais profundo. Nenhum deles buscou glória, reconhecimento ou poder. Pelo contrário,
Eles caminharam por estradas difíceis, enfrentaram impérios hostis, falaram para povos desconhecidos e morreram longe de casa. Tudo isso porque acreditavam que estavam levando ao mundo a mensagem mais importante da humanidade. Eles não eram super-homens. Eram pessoas comuns, transformadas por um chamado extraordinário. Suas falhas aparecem nos evangelhos de forma clara, e isso reforça um ponto essencial. Deus não escolheu os mais preparados, Ele preparou os que escolheu. Cada um deles morreu de forma diferente, mas viveu com o mesmo propósito. E esse é o ponto central dessa jornada. O Evangelho é vivido de forma mais poderosa quando deixamos que ele nos leve até onde nós não iríamos por conta própria. A coragem de Pedro, a determinação de Tiago, a profundidade de João, a constância de André, a sinceridade de Bartolomeu, a intensidade de Tomé, a transformação de Mateus, a devoção silenciosa de Tiago, filho de Alfeu, a fidelidade de Tadeu, o zelo renovado de Simão e até o alerta trágico deixado por Judas formam um mosaico espiritual que ultrapassa 2000 anos. Agora que caminhamos pela história e pelo destino de cada um dos 12 apóstolos, existe algo importante que precisamos fazer. Respirar fundo e olhar para tudo isso não apenas como fatos históricos, mas como um espelho espiritual. Porque quando juntamos todas essas histórias, todos esses finais, todas essas jornadas marcadas por coragem, dor, fé e transformação, percebemos que existe uma mensagem muito maior sendo contada por trás de cada acontecimento. Os apóstolos não foram figuras distantes, colocadas em pedestais intocáveis. Eles eram pessoas reais. Eles sentiram medo, tiveram dúvidas, se frustraram, erraram e recomeçaram. Pedro negou, Tomé duvidou, Mateus foi rejeitado, Tiago foi odiado, Bartolomeu foi torturado, João viveu isolado numa ilha, Judas cedeu ao desespero. Mas ainda assim, cada um deles trilhou um caminho que revela algo poderoso. Deus usa a vida humana como matéria-prima. Ele pega pessoas comuns e transforma suas histórias em testemunhos que atravessam gerações. Quando observamos como esses homens viveram e como morreram, percebemos que nenhum deles desistiu depois da ressurreição. E isso é muito significativo. Eles viram algo que mudou para sempre a forma como encaravam o mundo. Não era filosofia, não era teoria. Era encontro, era experiência, era verdade vivida. E esse tipo de verdade não se abandona, não se nega, não se apaga. É por isso que a fé deles continua viva hoje, porque nunca foi baseada em conveniência, foi baseada em convicção. E existe outro ponto importante. Se eles tivessem inventado essa história, se tudo fosse fruto de algum plano, conspiração ou fantasia, seria impossível sustentar até o final. Ninguém escolhe morrer de forma dolorosa por algo que não acredita profundamente. Ninguém viaja milhares de quilômetros, enfrentando fome, doenças, desertos e perseguições apenas para defender uma mentira. Ninguém suporta a tortura mantendo uma confissão se dentro do coração existe dúvida. Essa coerência entre vida e morte, entre fé e sacrifício, é considerada por muitos historiadores uma das maiores evidências da autenticidade do cristianismo primitivo. Mas há algo ainda mais precioso aqui. Cada apóstolo, mesmo com destinos diferentes, revela um tipo de fé que complementa a nossa. Pedro nos lembra que Deus restaura a gente falha. Tiago mostra que coragem verdadeira não busca reconhecimento. João prova que amor e permanência também vencem batalhas. André ensina que quem aponta para Cristo transforma vidas. Bartolomeu mostra que sinceridade gera força espiritual. Tomé revela que Deus não rejeita dúvidas, ele transforma dúvidas em missão. Mateus mostra que passado nenhum impede alguém de ser escolhido. Tiago, filho de Alfeu, nos lembra que profundidade não precisa de palco. Tadeu mostra que impacto não depende de fama. Simão revela que intensidade pode ser santificada. Judas nos alerta sobre os perigos de um coração dividido.
Quando enxergamos tudo isso junto, percebemos que o trágico fim dos 12 apóstolos não é apenas uma história triste, é uma declaração. Uma declaração que ecoa até hoje. Uma declaração que diz que a fé verdadeira não se mede pelo quanto ela nos poupa, mas pelo quanto ela nos transforma. Eles não seguiram Jesus porque era fácil, eles seguiram porque era verdadeiro, e essa verdade se tornou maior do que o medo, maior do que a dor, maior do que a própria vida. E talvez você, assistindo a tudo isso agora, sinta algo diferente aí dentro. Talvez um aperto, talvez uma vontade de mudar, talvez uma sensação estranha de que Deus está falando com você através da história desses homens. Porque a verdade é que essa jornada não foi apenas histórica. Foi pessoal, foi espiritual, foi um convite. Enquanto ouvimos o que esses homens viveram, somos confrontados com a pergunta que realmente importa. O que eu faria se estivesse no lugar deles? O que eu tenho feito com a fé que recebi? O quanto da minha vida realmente reflete aquilo que eu digo acreditar? E aqui entra algo profundo. O fim dos apóstolos revela que ninguém vive uma fé verdadeira sozinho. Eles permaneceram firmes, porque tinham uns aos outros. Eles se fortaleciam na missão. Eles não caminhavam por conta própria. Eles caminhavam juntos. E talvez essa seja a mensagem mais urgente para o nosso tempo. A fé enfraquece quando vivida isoladamente, mas floresce quando vivida em comunidade, em relacionamento, em propósito compartilhado. Eles venceram o medo porque caminhavam lado a lado. E enquanto encerramos essa jornada, eu quero que você guarde uma coisa. O evangelho que transformou esses homens ainda transforma vidas hoje. O mesmo Cristo que caminhou com eles, caminha com você. A mesma verdade que sustentou esses apóstolos pode sustentar a sua vida. A mesma força que os capacitou pode te capacitar nas suas dores, nos seus conflitos, nos seus medos e até nas suas perdas. A história deles não está distante de você. Ela atravessa séculos e toca o seu coração agora porque a fé que eles viveram é viva e continua viva. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se abriu seus olhos, se despertou algo dentro de você, então deixe aqui nos comentários qual dessas histórias mais mexeu com o seu coração. Isso me ajuda a saber qual direção seguir para trazer conteúdos ainda mais profundos sobre a Bíblia e sobre a fé cristã. E se você quiser que eu traga a história completa de outras figuras bíblicas, como Paulo, Maria Madalena, Davi ou personagens menos conhecidos, é só me dizer. Obrigado por caminhar comigo por essa jornada tão intensa. Que a vida e o legado dos apóstolos inspirem a sua fé, fortaleçam seu espírito e lembrem o seu coração que vale a pena permanecer até o fim.